Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a avaliação política do tarifaço do Trump, né? O Trump colocou tarifas de 50% no Brasil ontem e vai iniciar uma investigação sobre práticas comerciais e outras práticas, particularmente contra empresas de tecnologia americanas, né? Então, essa foi a retaliação do Trump contra as ações do Lula e do Alexandre de Moraes, principalmente a censura às redes sociais e o julgamento do Jair Bolsonaro, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, eu lamento a qualidade do áudio do vídeo de ontem, realmente eu tive um problema aqui em casa, mas enfim, a gente conseguiu gravar o vídeo ontem com um áudio ruim, mas saiu, eu já expliquei o que aconteceu. Agora, a gente tem que avaliar quais as consequências disso. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre as consequências políticas. É lógico, tá todo mundo na esquerda dizendo que a culpa é do Bolsonaro aqui, ó. Carta de Trump a Lula é chantagem explícita em favor da impunidade de Bolsonaro. Tem um monte de a culpa é do Bolsonaro e coisa e tal. E é lógico, a gente sabe que não é. A gente sabe que a culpa é exclusivamente do Lula e do Alexandre de Moraes. Mas a gente pode esperar esse tipo de retórica, principalmente da galera da isentosfera. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa ameaça do Trump bateu principalmente nesse pessoal da isentosfera aqui no Brasil, o pessoal que fez o L, lembra? Em 2022, que eu falei, olha só, pô, pessoal da isentosfera, vamos votar no Bolsonaro, eu sei que vocês têm críticas a ele, mas pô, o Lula não dá, né? E o pessoal, não, vamos votar no Lula porque Bolsonaro não pode. Esse pessoal que fez o L, a isentosfera lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, que foram os principais responsáveis pela eleição do Molusco, estão se ferrando com essa história. Eu vou explicar por que eles estão tão... Eles vão ser os principais vendedores da ideia de que Bolsonaro causou o problema, né? Essa notícia foi sugerida por Peter, na verdade, ao Papai Noel, Peter Turguniev a Moisés e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, ressaltando, eu não vou avaliar aqui o aspecto econômico dessas medidas. O aspecto econômico vai ser uma pedrada, meu amigo, vai ser uma pedrada. Eu vou fazer um outro vídeo depois vendo o lado econômico dessa história. Mas o lado político, né? Evidentemente que o pessoal do Lula está satisfeitíssimo, tá? Não se enganem. O Lula está achando que isso vai melhorar a popularidade dele, como eu falei para vocês. E é possível que aumente um pouco a popularidade dele justamente por quê? Porque vai jogar para perto do Lula o pessoal da isentosfera num primeiro momento. Mas aí que está a história, né? Aí que está a coisa toda nisso daqui. Por quê? Porque essa posição é insustentável. Eles vão ter que ceder. O Brasil simplesmente não tem condições de bater de frente com os Estados Unidos, como, por exemplo, a China fez com as tarifas. O Lula vai tentar, evidentemente. Isso só vai ferrar com o Brasil mais ainda. Então eles não têm alternativa que não seja ceder. E no momento que ceder, eles vão estar assinando a culpa deles. Olha só. Então, no primeiro momento, você pode esperar. Nos próximos dias vai estar todo mundo reclamando que a culpa é do Bolsonaro. O Jornal Nacional falou ontem não que a culpa é do Trump, a culpa é do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Vão tentar retaliar um monte de coisa. Mas a verdade, o que está chateando esse pessoal? O que está chateando esse pessoal é que estava todo mundo considerando que o Bolsonaro estava morto para 2026. A verdade é essa. O que está chateando o pessoal da isentosfera é que até aqui todo mundo achava... A gente já estava falando de Tarcísio e coisa e tal, não, que vai ser o Tarcísio. Vamos combinar, até nós, bolsonaristas, estavam achando já que não tinha mais saída, que ia ter que ter outro candidato em 2026. E agora o Bolsonaro voltou à disputa, meu amigo. Você pode ter certeza que voltou à disputa. Agora, dependendo de como for a reação brasileira, o pessoal vai chegar à conclusão que só tem dois caminhos agora. Ou vai para o modo Venezuela completo, que vai significar pobreza para muita gente, e lembra, o pessoal não quer isso. A elite aristocrática socialista de Brasília quer continuar ganhando dinheirinho, ganhando um bom dinheirinho. E se for nesse sentido Venezuela, vai ser muito ruim. Ou então vai ter que ceder alguma coisa para ir para o caminho correto, provavelmente com Bolsonaro participando de eleições. Qual que é o principal problema deles? É isso daqui, ó. Na imprensa internacional está todo mundo comentando a questão dessas tarifas de 50% contra o Brasil, dizendo que isso é sobre o tratamento do Bolsonaro, como o Brasil está tratando o Bolsonaro. E aquilo que eu falo para vocês, a expectativa tanto da esquerda aqui no Brasil, quanto da isentosfera ali, do pessoal do centro, ali da centro-esquerda aqui brasileira, é que o Lula perdesse a próxima eleição, mas que viesse alguém que não fosse Bolsonaro, né? Só que eles esperavam
que a decisão do STF condenando o Bolsonaro, isso servisse como um consenso social, que é todo mundo passar a acreditar, Bolsonaro foi culpado mesmo, deu um golpe mesmo, esse tipo de coisa. E agora, com o Trump explicitando que isso é uma caça às bruxas, que não tem nada contra Bolsonaro, isso mostra, essa mensagem chega nessas pessoas que estão ali no meio, no centro, e mata essa coisa do consenso social. Eles podem condenar Bolsonaro? Podem condenar Bolsonaro. O que vai acontecer no final das contas? Vai ficar eternamente marcado como uma caça às bruxas contra a oposição aqui no Brasil. E no mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo da mesma maneira. Todo mundo está olhando para esse tal do golpe do Bolsonaro e tá vendo, que diabo de golpe? Pô, o Lula tomou posse, não teve nada, não teve um decreto, não teve uma coisa que o Bolsonaro... Ah, mas ele discutiu uma minuta numa sala fechada com o pessoal e coisa e tal. Isso não é golpe em lugar nenhum, meu amigo. Não tem, ou seja, tá ficando claro para todo mundo, e o Trump expôs essa coisa para o mundo inteiro, de que esse julgamento é uma caça às bruxas, é um julgamento inválido, que o Bolsonaro está sendo condenado, da mesma forma que o Maduro proibiu a Maria Corina Machado de concorrer nas eleições da Venezuela, da mesma maneira que o Ortega proibiu um monte de opositor de concorrer na eleição da Nicarágua, da mesma forma que o Putin prendeu um monte de opositor lá nas eleições da Rússia. Ou seja, tá vendo que o Brasil tá indo por um caminho errado. Ficou claro para o mundo o que está acontecendo. E aqui no Brasil também, né? Por mais que eu entenda que... Por isso eu estou dizendo que a culpa é do Bolsonaro que reclamou. Não, peraí, mas o Bolsonaro reclamou porque tem razão, né? Há um tratamento inválido nessa história, né? Aqui, ó. Trump anuncia um drástico aumento de tarifas a produtos do Brasil e agrava o choque entre os países, e falando sobre a questão do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, o Trump furou a bolha e passou a mensagem para o pessoal de que esse julgamento do Bolsonaro é um julgamento injusto, é um julgamento que é uma caça às bruxas, e todo mundo sabe, né? Mas, de novo, a gente tem que lembrar que a gente que está discutindo política aqui, né, você que assiste o meu canal, eu aqui, a gente que gosta de política, a gente assiste esse negócio, discute esse negócio, a gente já sabe que o julgamento do Bolsonaro é um julgamento puramente político, do ponto de vista jurídico não tem nada ali, né? Mas, é aquilo que eu falo sempre para vocês, lembra que tem uma grande parcela da população que não está nem aí para a política, que não está discutindo política, que não está acompanhando a coisa. Esse pessoal agora ficou sabendo do argumento do Trump. É lógico que isso deixou tanto a esquerda quanto a isentosfera ali, que esperava até que o Lula caísse, mas que queria outra pessoa que não fosse o Bolsonaro, ficaram chateados, né? O que a gente vai ver num primeiro momento agora? A gente vai ver num primeiro momento um monte de troca de acusação. A esquerda tentando dizer que, não, que foi Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro que causou isso. Mas isso é uma coisa que não faz sentido. Para pensar. Se o fato de alguém reclamar com o governo americano fizesse o governo americano retaliar o Brasil, isso tinha acontecido quando a esquerda reclamou também. Lembra que a esquerda reclamou muito em 2018, quando Bolsonaro foi eleito, o Lula foi proibido de participar das eleições, e daí, com muita justiça naquela época, e naquela época realmente havia uma condenação séria, havia um caso sério contra o Lula, não essa palhaçada que estão fazendo contra o Bolsonaro aí. Mas enfim, o Lula reclamou pra caramba. Os parlamentares daqui do Brasil foram na França, na Europa, nos Estados Unidos, tentando obter ajuda internacional contra o Brasil e coisa e tal, pedindo retaliação ao Brasil por ter tirado o Lula das eleições. Pedir retaliação não quer dizer nada. Ou seja, o fato é que quando você pede a retaliação está correto, que é o caso agora. De fato, o Trump olhou para o que está acontecendo aqui no Brasil e viu que é um absurdo. Botou uma tarifa muito grande. Eu tenho várias questões com relação à tarifa, então eu vou falar sobre isso em outros vídeos, sobre essa questão das tarifas, porque, como vocês sabem, eu sou contra esse tipo de coisa. Mas o fato é isso, o Trump aplicou a punição ao Brasil não por causa do Bolsonaro, mas porque ele viu que a reclamação que estava sendo feita acerca do Bolsonaro era válida. Mais do que isso, não foi só a reclamação feita do Bolsonaro, foi a questão da censura nas redes sociais. A decisão do STF recentemente de aumentar a censura no Brasil, né, de multar empresas de tecnologia aqui no Brasil, ou seja, isso tudo é um monte de tapas na cara que o Brasil vinha dando nos Estados Unidos já há um monte de tempo com essa história. Uma hora a coisa esquentou. A culpa dessa história, a culpa disso é exclusivamente do Lula. Por quê? E esse é o ponto central, tá? O povo vai chegar à conclusão de que a culpa é do Lula, porque quem está dirigindo o Brasil é o Lula. Então quem fez quem que estava na mão no volante quando teve o desastre? A culpa é dessa pessoa, meu amigo. Você bateu no poste, quem estava no volante é você. Mas tinha um cara reclamando ali no banco de trás, reclamando, e isso me atrapalhou. Não, mas quem estava guiando era você, meu amigo. Quem está guiando aqui é sempre o culpado. Então, inevitavelmente, vão chegar na culpa do Lula.
por isso que o pessoal está tão desesperado, por isso que o Jornal Nacional ontem falou tanto de culpa do Bolsonaro e não sei o que lá, porque a esquerda sabe que no final das contas a culpa é do Lula, tá? E como se não bastasse, tem várias evidências disso, né? Mais recentemente, você lembra que o Trump ameaçou os BRICS com tarifas caso sigam com planos de desdolarização. Isso daqui, ó, 2024. Lá no final de 2024, depois que o Trump foi eleito, ele avisou que se os BRICS continuassem com planos de desdolarização, que ele ia aplicar tarifas nos países do BRICS, né? Aí o que aconteceu nos BRICS agora, que aconteceu há poucos dias atrás, aqui no Rio de Janeiro, né? O Lula subiu no palco e defendeu a desdolarização dos BRICS. Não tem volta. 7/7/2025. Ou seja, quem é que fez isso? Isso foi o Lula. O Lula tá batendo no Trump. Isso aqui foi um recado direto pro Trump. Não interessa o que o Trump vai fazer. E detalhe, o Lula fez isso esperando que o Trump batesse nele, tá? Porque o Lula acha que isso vai ajudar ele a ir para o caminho da Venezuela. Ele sabe que a única saída que ele tem política agora no Brasil é ir para o caminho da Venezuela. E daí que eu faço o alerta para o pessoal da isentosfera. Eu sei que no primeiro momento vocês estão chateados porque quebrou o brinquedinho de vocês. Estavam felizes da vida porque estava tudo se encaminhando para aquilo que o pessoal da isentosfera queria, que era uma eleição ano que vem sem Bolsonaro. O Lula perdendo com pouca popularidade, mas Bolsonaro também não podendo participar. Era o que estava todo mundo querendo, já estava se discutindo quem seria. Seria Tarcísio, seria fulano, Beltrano, coisa e tal. Já estava todo mundo... Isso, aí quebrou esse brinquedinho do pessoal. Mas é bom o pessoal prestar atenção. Porque das duas, uma, ou o Brasil vai ter que ceder, e aí todo mundo que ficar gritando que é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro, não sei o que lá, vai ficar manchado nessa história, porque o Brasil vai ter que ceder. Se o Brasil não ceder, a gente vai para Venezuela, meu amigo. É simples assim, não tem alternativa. É o que o Lula quer. O Lula tá batendo nos Estados Unidos porque ele queria essa batida do Trump, porque agora ele vai tentar jogar a culpa no Bolsonaro e adotar o discurso da Venezuela e tentar fechar o Congresso, tentar seguir agora, dizer que estamos em guerra com os Estados Unidos e temos que virar agora uma ditadura. Pode escrever o que eu estou falando, vai tentar usar isso para ligar o STF, comandar o STF totalmente, né? Então lembra que o Trump tinha falado já das tarifas dos BRICS, da desdolarização, o Lula defendeu a desdolarização dos BRICS no Congresso dos BRICS agora, aí o Trump veio com esse papo aqui, ó, qualquer país alinhando eles mesmos com as políticas anti-americanas dos BRICS, ou seja, ele estava falando da desdolarização, será cobrado um adicional de 10% de tarifa, não haverá exceções a essa política, ou seja, o Trump deu um recado para o Lula. O que o Lula fez? O Lula foi e respondeu. Não porque dê seu palpite na sua vida e não na nossa. Ô Lula, a tarifa é americana, tá? Ah, tem um pessoal falando aí que o Trump está invadindo a soberania brasileira. Não tá não, meu amigo. Tarifa é ele que define lá. É direito ele define. As tarifas brasileiras são enormes, são muito grandes. Então o Lula respondeu de pronto, resolveu brigar com o Trump de cara, né? Inclusive, teve até ex-embaixador que criticou o Lula por isso, falou que ele se precipitou ao responder o Trump nessa questão das tarifas, ou seja, quando o Trump ameaçou a tarifa, o Lula foi lá e respondeu e peitou e coisa e tal. O ex-embaixador está dizendo que do ponto de vista diplomático isso foi errado. De novo, o Lula fez de propósito, o Lula quer brigar com o Trump. O Lula já escolheu o caminho Venezuela para o Brasil. O Lula quer brigar com o Trump. Ele quer criar essa desculpa para dizer que vai ter que fazer mais... os problemas que surgirem a partir daqui é tudo culpa do Trump, porque o Trump, acionado pelo Bolsonaro, brigou com o Brasil e não sei o que lá. Enfim, então aqui ó, o ex-embaixador falou aqui, ó, em vista das declarações do Trump sobre a promessa de mandar uma carta para o Brasil propondo novas tarifas, depois que o Brasil não estava sendo bom para os Estados Unidos, eu teria mais cuidado, mais precaução, não levaria essa convocação, esperaria ver o resultado dessa carta, né? Foi o que o ex-embaixador falou. É verdade. Depois o Trump mandou essa carta, por quê? Porque o Lula respondeu, né? Aí o que aconteceu? Teve a resposta do Trump aqui, já que o Lula respondeu ao Trump, então tá aqui 50%, a gente já falou sobre o conteúdo dessa carta aqui, 50% de tarifas para o Brasil, né? Agora, é importante notar também que essa carta foi uma só de muitas cartas que o Trump mandou ontem para vários países, tá? Não foi uma exclusividade aqui do Brasil, não. Aqui tem outra, tem mais aqui embaixo. Aqui, ó, um monte de cartinha desse tipo para um monte de países também. Mas a do Brasil teve uma particularidade. A do Brasil foi a única que contou, em todas elas, o Trump fala mais ou menos a mesma coisa, que o seu país está sendo injusto em termos de comércio e que, portanto, precisamos acertar as relações comerciais e não sei o que lá, e fazer acordos. Então reclama da questão comercial exclusivamente. A carta para o Brasil
foi a única que, além da questão comercial, mencionou o tratamento ao Bolsonaro e a questão da censura das redes sociais. Então teve essa diferença na carta brasileira. Mas foi um monte de cartinhas aqui que o Trump mandou ao longo do dia de ontem aqui, para vários países, tá? Então, ou seja, essa ideia de que o Trump está batendo no Brasil não é bem assim, não. O Trump mudou a política dele para o mundo. É uma política que eu até critiquei. Eu acho que esse negócio de tarifa do Trump é uma coisa errada. Mas é um fato. A culpa disso é o do Lula, que não tratou a coisa da maneira correta. Na verdade, o que eu vou falar para vocês aqui é que o Bolsonaro representa, de fato, uma oportunidade para o Brasil. Porque todos esses países aqui, os Estados Unidos têm déficit comercial. O Brasil é o único também que tem superávit comercial e está tendo tarifas. Então, no final das contas, o Bolsonaro tem a oportunidade agora do Lula conseguir consertar essa relação com os Estados Unidos, ou o Brasil. O Lula não vai querer, o Lula vai querer brigar, o Lula vai querer ir para o caminho da Venezuela. Mas o Brasil tem a oportunidade de consertar essas relações com os Estados Unidos através do Bolsonaro, né? Aqui, ó. Não foi só essa questão do BRICS, né? Aqui, ó, o Lula foi a ida do dia da vitória em Moscou colocou o Lula ao lado de líderes autoritários. Tá aqui o Lula sentado no monte de ditador aqui. Peraí, minha cabeça ficou bem na frente do Lula aqui. Tá o Lula aqui com um monte de ditador aqui lá em Moscou por conta do dia da vitória do Putin. E lembra, embora o Trump tenha favorecido o Putin em algumas ações recentes, o Putin continua sendo inimigo. E, aliás, está cada vez mais sendo visto dessa forma lá nos Estados Unidos, né? Olha só. Com recados a Trump, Lula encerra a visita oficial à China ao lado de Xi Jinping. O Putin foi lá e brigou com o Trump lá na China também. Então, ou seja, o Lula foi para a Rússia, foi para a China, para os inimigos dos Estados Unidos, criticou o Trump até antes da eleição do cara. O Lula sugere que vitória do Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Isso aqui é lá em novembro de 2024, antes da eleição do Trump, né? Ou seja, o Lula claramente contra o Trump. Então, ou seja, o resultado, quem é o culpado do Trump estar agindo assim contra o Brasil? É o Lula, meu amigo. É o Lula que pisou fora da casinha ali, que está se metendo a comprar briga com os Estados Unidos, e não tenha dúvida, ele está comprando briga para os Estados Unidos, não porque ele acha que pode ganhar essa briga. Ele sabe que não pode ganhar essa briga. O que ele espera é o modelo Venezuela. Ele espera unir a extrema esquerda no Brasil e conseguir um golpe para jogar o Brasil no nível da Venezuela. Vai conseguir isso? Eu espero que não, mas vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. Eu alerto ao pessoal da isentosfera. Eu sei que tá ruim para vocês, eu sei que vocês estão doloridos, que tá com furico, tudo machucado por dentro. Mas pode piorar muito, então acordem para a vida. Parem de criticar o Bolsonaro. Entendam que o Bolsonaro não é um problema nessa coisa toda. Ele é a solução dessa coisa toda, né? Outra coisa que o pessoal tá chorando aí nos jornais também. É porque o Brasil tem superávit com os Estados Unidos e o Trump reclamou. Não, mas peraí, o Brasil cobra... Aqui, a pergunta da BBC News Brasil. Brasil realmente cobra taxas mais altas de produtos dos Estados Unidos, como diz o Trump? E a resposta aqui é que sim. Na média e no pico cobra mais caro dos Estados Unidos que os Estados Unidos cobra do Brasil. Então, assim, o Lula está dizendo que vai aumentar agora a taxa brasileira de produtos americanos, vai estar compensando o quê? Porque os Estados Unidos já tem taxa mais alta hoje do que os Estados Unidos, né? Se for falar de tarifa recíproca, o Trump é que colocou alguma reciprocidade nessa relação. Sim, o Brasil cobra muito caro de produtos americanos, né? Então, como eu estou falando para vocês, não tem culpa nenhuma de Bolsonaro nisso, porque se meramente reclamar para o país estrangeiro causasse sanções, a reclamação do Lula lá na época que o Lula estava preso também teria causado sanções no Brasil. A questão é que a reclamação do Lula não fazia sentido. A reclamação do Bolsonaro faz sentido. Encontrou eco, realmente ele está sendo perseguido. É isso que machuca a galera da centro-esquerda, né? O Eduardo Bolsonaro defendeu a retaliação do Trump ao Brasil e disse que a solução é aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. É o que eu estou falando para vocês. Essa é a saída. O pessoal, num primeiro momento, vai gritar muito contra o Trump. Esperem nos próximos dias, o pessoal chorando muito. Trump é mal e não sei o que lá. Bolsonaro é mal. Bolsonaro que foi culpado. Não vai ter jeito. Vai ser uma briga muito grande disso. Mas à medida que passar os dias, o pessoal vai começar a cair na real que... e aí, e agora? O que vai acontecer? Todos os outros países tiveram que ceder para conseguir alguma coisa, para conseguir negociar com o Trump, para conseguir chegar em acordo com o Trump. Até a China. Até a China cedeu, tá? A China, que é toda poderosa, muito mais poderosa que o Brasil, teve que ceder para fazer um acordo com o Trump.
o Brasil vai ceder alguma coisa com isso? O Brasil tem uma oportunidade de ouro para ceder, aprovando no Congresso a anistia. É uma maneira do Congresso dar uma sinalização positiva para o governo Trump, é uma maneira de iniciar essa solução nacional e, de quebra, botar Bolsonaro concorrendo ano que vem. Seria perfeito para o Brasil, a melhor situação que a gente tem agora, porque, repito para o pessoal da isentosfera, vocês estão querendo brigar com o Bolsonaro, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá, vocês estão jogando o país para o lado da Venezuela. Tomem cuidado com isso, é o que o Lula quer. O Lula quer culpar o Bolsonaro por isso para dizer que vai ter que fazer uma retaliação. Vamos fechar o Brasil agora, e agora o Congresso não pode mais votar nada contra o governo, porque senão é traição à pátria e não sei o que lá. Olha, presta atenção nisso daí, tá? Bom, e só como uma observação final, os Estados Unidos aprovaram um acordo que garante tarifa zero para 80% das exportações argentinas ontem também. Ontem também o Trump fechou o acordo com a Argentina, vai ter tarifa zero para a Argentina. Ou seja, isso é uma coisa extremamente positiva, mostrando que existe como restaurar essa relação com os Estados Unidos. Basta a elite aristocrática socialista do Brasil querer. E eu tenho certeza que esse pessoal vai ficar muito chateado no primeiro momento, vai querer muita briga no primeiro momento, mas vai chegar à conclusão de que não tem alternativa. Você já parou para pensar no Wesley Batista? O Wesley Batista, como é que ele está fudido completamente agora? Pois é, ele é amigo do Lula, ele ajudou o Lula a voltar ao poder, ele está 100% investido nessa parada do Lula. Agora, meu amigo, eu não sei como é que ele vai fazer não, porque ele vai ser um baque. Mas eu vou falar sobre o caso econômico, o quão prejudicial serão essas tarifas num outro vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse vídeo já ficou muito longo, né? Então é isso daí, a culpa é 100% do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.